galera, mais uma conversa de boleiro, hoje especial aqui com o técnico Betinho, contando muitas histórias, muitos jogadores aí passaram pelas suas mãos hoje até no futebol europeu, histórias aí de longas caminhadas no futebol e também na estrada mesmo, isso mesmo, onde passa o carro, caminham muitas curiosidades aqui com o Betinho, ele que também queria dar uma de repórter no início dessa entrevista. E aí, Betinho? Beleza? Prazer imenso estar com vocês, rever novamente o Paulinho, um cara que acompanhou quase essa metade da minha história. O Paulinho sabe de cor, ele vivenciou, até porque na época ele tá sempre atrás, o filho dele, sim, eu não sei porque que a Globo não chamou ele, essas coisas a gente não entende, sabe? E aí o filho dele tive a felicidade de passar por mim, dar uma orientação, aquele canhoto que pode jogar de lateral, pode jogar de meia esquerda, de volante, mas eu acredito que ou foi o pai que ficou com medo de perder o filho e ir para longe, às vezes ele põe a culpa na mãe, mas às vezes é o pai, o filhinho não pode sair, e aí acredito que hoje ele está trabalhando com o Paulinho. Mas agora, pro início aí dessa carreira, como é que foi o início dessa carreira, seu primeiro trabalho? Como você chegou no futebol? Como chegou na Casa Mata? Na Casa Mata é uma coisa que se acompanha desde pequenininho, né? Olhando a postura dos técnicos, a maneira deles trabalharem. A gente é sonho desde moleque. Eu não te digo sonho. O objetivo? Olhava e dizia, olha, de repente é um caminho que se pode traçar, entendeu? E aí aquilo vai crescendo, é que nem uma plantinha, tu vai regando, vai crescendo, e tu vai acreditando, e as coisas vão acontecendo, e assim foi. Então, tu tinha teus ídolos como no vôlei o Bernardinho, aí, claro, nossos técnicos aqui gaúchos, que o pessoal vive dizendo que campeonato gaúcho não é parâmetro para nada, mas se não fosse isso, a gente não tinha Luiz Felipe, não tinha Tite, não tinha Mano Menezes, não tinha Celso Roth, entendeu? Então eu acho, não sei o porquê as pessoas têm... Hoje até o Gilmar Dalpozo, todos, claro, muitos técnicos gaúchos estão trabalhando em todo o Brasil, até pro exterior, então eu não sei porquê que nós... temos esse preconceito assim, de não valorizar. Todo mundo valoriza o Campeonato Gaúcho, mas os daqui diz que não é parando para nada. Então tem coisas às vezes no futebol que a gente não entende, né? E como foi o seu primeiro trabalho? Você começou a trabalhar com escurinho? A minha primeira escolinha foi logo quando eu vim do Chile, foi com o Luiz Carlos Machado, nosso melhor cabeceador do Brasil, do mundo, né? Comecei com ele lá na F em Guaíba. Trabalho bacana, muitos jogadores, até hoje um jogador marcante que passou pelas nossas mãos foi o Jefferson, que está no Pelotas hoje fazendo gol, aquele canhotinho extraordinário. E aí comecei com o escurinho, depois passei para Rio Céu, aí tive uma parada que eu fui no Rio, na ESEF, lá fazer um curso. Na Urca, coisa mala lá, onde é que treina tudo. Aí lá eu vi Bernardinho, vi aquela maneira. Então eu sempre dizia assim, que eu tenho comigo no meu trabalho Celso Roth, Bernardinho, Luiz Felipe e Tite, os quatro, assim, cada um pouquinho tu tira uma qualidade, uma qualidadezinha, um objetivo deles, né? Então depois voltei e aí começou essas escolinhas, a continuidade um pouco da Rio Céu, e aí tive escolinha trabalhando no Vasco da Gama de Portão. Aí vim pro Sesc. Aí no Sesc é onde eu fiquei de 97 a 2001. Foi a melhor, que é a Bel, o início feminino. Em São Paulo? Não, o Sesc foi o primeiro título com esses colégios, Anchieta, Americano, Colégio Militar, Julinho, sabe? É uma competição muito importante, muitos jogadores saíram desses colégios. E o mentor disso era o professor Afonso e o outro lá, cara, meu vizinho de casa, uma hora dessa eu me esqueço, mas depois eu retorno e falo o nome dele. E aí no Sesc foi o primeiro competição que eu trabalhava, era lá a escolinha, mas eu sempre trabalhava como se fosse um clube, explicava para os meninos,
E o lance da disciplina, sempre primeiro lugar. Eu não servi o quartel, mas eu... Até sobre essa disciplina, a gente estava conversando em off antes. Você passa para os seus atletas, tanto de escolinhas como agora nos clubes, nas categorias de base, que não falar palavrão. O que eu, na minha opinião, pelo que eu conheço de futebol e assisto, eu acho algo meio impossível. Então, praticamente, consegue fazer o impossível e explicar aqui para quem nos assiste como é que trabalha isso nos atletas novos. Não falar palavrão. Você acha que é impossível? Praticamente. Mas eu acho que é possível. É só que tentar. Então, assim... Mas aí tá começa, né? Se começa pela categoria de base. Eu sempre via como não legal uma cobrança. Eu digo para os meninos que são dois atacantes, o P e o C, sabe? Que se eu não pronuncio, não vou te dar o exemplo, né? Mas a gente mais ou menos sabe esses goleadores que estão em eles jogam em todo o Brasil. Todo o Brasil, P e C estão direto. Ou P e C, ou C e P. Um dos dois. Então primeiro início eu dizia para os meninos, muitas vezes vocês ouviram isso, muitas vezes, e eu sei que tem muitos que falam, mas eu vou dizer para vocês, para mim, por que é mais fácil eu cobrar de vocês? Porque eu não tenho o hábito de dar esse palavrão, de fazer esses goleadores. E eles, na minha equipe, jamais vão jogar, jamais vão concentrar. Eu quero distância desses jogadores. Então, aos pouquinhos, e aí eu dizia, por exemplo, eu ia começar com uma turma, nunca vi eles nunca me viram, e eu pregava isso aí no primeiro momento, e aí quando a gente ia para a prática, de repente eu até mencionava, de repente algum vai escapar, mas não tem problema, mas tu sabe que não é para falar. E aí dava, rapaz, nenhum problema, nunca tive problema. Mas esse método disciplinar seu, tu teve desde o início? Sempre. Qualquer lugar que eu vou trabalhar, no Cruzeiro... Profissional, Betinho tem isso no seu perfil? No Cruzeiro teve um momento que logo depois de 3 Coroas, que a gente foi campeão, eu tive disputando uma copinha com um profissional, e os guris já me conheciam, os profissionais me conheciam, e eles diziam, e aí veio o Betinho com os negócios dele. Mas, já vamos colaborar. Nenhum profissional falou o nome no momento que eu estava com eles. Entendeu? Então é uma coisa que é possível. E aí, por exemplo, no clube... Falta incentivo, então. No clube é diferente porque o técnico já tem aquilo ali, aí eles falam, não, isso é do futebol, blá. Tem muitas coisas que eles falam que é do futebol, mas você pode cortar, entendeu? Não é a regra total. É que alguns técnicos adotam aquilo ali, entendeu? Então não tem como. Então cada técnico tem o seu procedimento, tem a sua metodologia de trabalhar, de formar um grupo para ele, entendeu? Então tem várias maneiras que tu pode conversar com os atletas e que para eles ser a favor, puxar eles para ti, sabe? E ser, como eu gosto de falar, ser uma família bacana. Mas pode ser uma família bacana sem jogar com aqueles goleadores, sabe? De verdade, né? Uma família unida não se fala mal. Inclusive, eu queria ter a oportunidade, uma vez, quando eu estive no Fluminense, eu conheci não acredito que vai me escapar o nome dele de novo. O cara importante da Matador, que eu ia perguntar pro Galvão, que o Galvão é um cara que todo mundo escuta, todo mundo. Num campeonato brasileiro, por exemplo, que é a falando de televisão, os microfones ficam tudo perto de tudo. Eu disse que no momento que chegou a televisão, não tem como tu fazer uma coisa e dizer que não foi tu. Pô, os caras fazem uma foto e dizem, eu não toquei nele, pô, a televisão tá mostrando ele, demorei um pouquinho. Mas eles não admitem. Então eu gostaria de dizer assim, bom, o Campeonato Brasileiro tem essas fábricas de veículo que tem cada veículo bacana, eu digo de construtora, vários coberturas, concessionárias, um monte de coisas boas, fazer uma proposta. O técnico que durante todo o Campeonato Brasileiro não mencionar esses dois goleadores, eu falo que os dois goleadores porque esses são os que mais atuam, o P e o C, ou o C e o P, que tivesse um prêmio, sabe? Para ver um prêmio em um veículo, ou uma cobertura, e ainda mais um prêmio em dinheiro, uma coisa assim bem vamos parar um pouquinho. Aí eu te aposto rapidinho, os caras, não, para ganhar um apartamento, não, eu não vou mencionar esses goleadores, não, entendeu? Então eu digo, é uma coisa que ninguém faz. Assim eu dizia para os meninos,
Final de semana que tu vê esse negócio de trânsito, como é que é, os caras querem fazer propaganda, isso não. É simples. Tem uma família, tu tem 2, 3 guris, que nem aconteceu comigo. Eu tinha um menininho de 8 anos e o outro de 12. E todos os anos eles iam pra praia e tal. E eu digo, como é que vocês vão na praia? Vocês vão com cinto, tudo. Beto, sabe que criança não mente, né? Beto, eu vou com o pai assim. Eu e a minha irmã, nós uma agarradinha. Eu digo, mas por quê? A gente tem medo. Mas por quê? Mas teu pai anda devagar. Não, ele corre. Eu digo, então, só o que vocês têm que fazer com a mãe de vocês? Quando chegar na época de ir pra praia, vocês falam pro pai, pai, não corre, pai. Se o senhor quer correr, bota nós no ônibus, que a gente vai de ônibus, o senhor vai correndo sozinho, pai. O senhor corre, a gente não quer, mas a mamãe não fala, papai. E o filho fala. E aconteceu isso, os meninos chegaram a cobrar do pai e o pai depois vinha querer falar comigo, que eu querendo ensinar ele a dirigir em casa. Eu digo, meu senhor, eu falo dos meninos aqui alguma coisa, mas eu não obrigo eles que espontaneamente a criança fala isso. Então a criança dá a mensagem, o pai não beber, se vai dirigir, o pai não correr, é as crianças. Só que eles não têm um aliado com a mãe deles, a mãe não tem personalidade de dizer. Isso antigamente, porque hoje a coisa mudou, isso aí. Comum. A mãe tem o seu carro, a mãe sai com o filho e vai do jeito dela. E o pai quer ir, ou ele quer ficar com os amigos para ir depois, ele vai, mas a mãe vai com o filho. Assim é o lance do futebol quando começa. O filhinho quer jogar, a mãe não entende de futebol, ela não sabe se o guri joga, se o guri recebeu o dom, não, mas ela leva, ela compra chuteira, tudo que o filho quer, que precisa ir para a escolinha, ela vai levar. O pai não, que aqui eu estou falando em fatos que aconteceram. O pai não. 1 ou 2 falam, pô, teu filho joga bem, mas ele não acredita, ele não é capaz. Não é capaz de chegar num estádio, chegar na primeira vez e levar o filho. Eles custam, por isso que muitos guri com dom chegam tarde numa escolinha. Porque o pai custa. É raro o pai que às vezes dá azar o pai que quer insistir, aí o Deus não deu aquele dom para ele. Mas ele vai aprender muita coisa. Até uma curiosidade muito, que trabalha muito nessa área. Hoje, por exemplo, uma criança com 5 anos pode entrar numa escolinha? Pode. E já dá um retorno? Pode, assim? porque eu comecei em Guaíba com um menino de 4 anos. Sabe por quê? Que ele chegava, a mãe chegou pra mim, eu gostaria de falar com o senhor, porque, meu filho tá quebrando todos os lados, sabe que pequenininho pega uma bola e vem e bum, ele não mede, ele não tem noção nenhuma, então o que pegar, pode botar um vaso lá em cima, ele dá um bico, pega a mão no bico, pega lá e entra, que nem eu digo pro jogador, o jogador dá um chute, pega a mão, pega o goleiro de surpresa, é gol, entendeu? 11 minutos, e aí a mãe dizendo que ele estava quebrando tudo, que ele estava assim, aí eu comecei ele de 4 aninhos, mandei ele pegar a bola, bater na parede, pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pegava a bola, botava na parede, cabeceava, claro que no começo ele cabeceava assim, desengonçado, aí eu dizia, joga a bola na parede, abre a mão, abre o olho e cabeceia, joga na parede, abre a mão, cabeceia, repetições, tá. Começou ali e ia para casa. Sabe, boa criança, a inteligência de uma criança de 4 anos. A mãe dele lá lavando e assim, meu filho, deixei meu filho lá no quarto, mas não estou ouvindo barulho. Ela parava tudo, chegava lá apavorada, abria a porta, ele estava lá. Aí, a mãe foi depois, semanas, Beto, eu queria te dizer uma coisa, mas eu acho que eu tô com minha vergonha de que é. Eu não vejo meu filho fazer barulho nenhum, eu fico preocupado, não quebrou nada, eu tô preocupado, eu digo, não, eu não tô entendendo a senhora. Quer dizer, criança de quanto menos e essa criança de 4 anos acabou seguindo carreira? Não seguiu, porque ele não tinha, mas ele aprendeu, ele jogou, ele tinha depois 7 anos, jogava com os guris de 9, 10, ele sabia dominar uma bola, fazer o passe. Só que ele era baixinho, não conseguiu crescer muito e não desenvolveu. E ao mesmo tempo, depois ele, pro estudo, aquele trabalho ali melhorou. No colégio ele fazia as coisas bem. E depois parece que me disseram em Guaíba que ele é um baita de um empresário. Sabe? Mas e agora, acho que uma das perguntas chaves, das curiosidades também. Essa história aí do Três Coroas, de ir lá pra São Paulo, dizer que ia voltar até pra Porto Alegre e andou só 30 quilômetros. É assim, ó. Aí tá. Como São Paulo é 30 quilômetros de Porto Alegre? Conta essa história. Não, é complicado assim.
Assim, depois do título do Sesc, foi toda uma preparação, eu digo, tudo tem uma preparação bacana que a gente concentrou os guris. Aí fizemos um almoço, eu cozinhei, eu peguei umas panelas no Sesc para fazer os guris jogar às 3 horas, fiz uma massa com galinha, com as coxas, tinha que cortar as coxas, os guris me ajudando ali, cebola, porque na cozinha eu faço, fizemos um arroz com galinha e as panelonas grandonas, todo mundo apavorado, e eu dizendo pro guris, não, vocês vão jogar o título, desde que eu faço tudo. Aí fomos pro campo do IPA, que hoje é a faculdade lá, botaram estacionamento, aquele campo lá é nossa, veio pra Caimbu, Maracanã. E lá a gente jogou com o Julinho. O Julinho foi o único time que a gente perdeu. E depois fizemos a final com ele e ganhamos. E aí, em seguida, depois veio Três Coroas. Eu digo, não, esse título aí. Aí fomos para Três Coroas. Quando chegamos em Três Coroas, fomos para apresentação lá. Eu cheguei na taça, eu olhei para a taça, que sempre faço, linda, bonita, só que tu vai ser minha, tu vai ser do Monte Serra. E os caras, todo mundo me olhando, e eu digo, bom dia para todos. E aí foi. Fomos pro jogo, todos os jogos, fizemos a final com um time do Paraná, um time de empresário. Os caras pareciam aquela bola amarela que apareceu lá em Barcelona, eles tinham aquela bola, ninguém tinha aqui no Brasil. Ganhamos 1-0, gol do Vinícius de bicicleta no gol de ouro, aquele gol. Passou aquilo ali, a gente veio para Porto Alegre, tal, título, passou uma semana depois, os caras, dono da escolinha, seu Carlos Alberto, veio com o Cruzeiro de Três Coroas, e agora a gente tem uma proposta para tipo Monte Serra, nós vamos a São Paulo disputar um campeonato em Itaí. Minha cabeça já, São Paulo, uma competição com todos os times, a Taça São Paulo para mim. Era a Taça São Paulo para mim. E, inclusive hoje está trabalhando aqui o Rodrigo e o Rafael, que eles eram do Monte Serra na época. Um está no juvenil e o outro está no infantil aqui. Fomos para Itaí. Eu digo, eu vou falar para vocês uma coisa, eu estou indo para Itaí com um propósito de ser campeão, vai depender de vocês se vocês me escutarem. E eu, sendo campeão, eu venho de Itaí a Porto Alegre na Penha. Vocês podem ter certeza, então tá. E aí foi quando começou os jogos, nós ficamos num colégio bem ao lado do campo principal, onde seria o jogo na final. E todos os jogos eram sempre 20, 15 quilômetros distante da onde a gente estava na cidade. Então cada jogo que vinha, que passava o tempo todo cobrando dos guris, a disciplina, isso, o chapéu, não dizer nome, olha essas namoradas, vocês não vão pro centro da cidade, vocês vão ficar aqui. E aí o que aconteceu? Todas as gurias, todos os clubes não foram para a cidade, os caras tiveram prejuízo na cidade, eles vieram tudo pro colégio, onde é que estava o Monte Serra, porque as meninas vieram todas para ali, os guris do Monte Serra, os guris altos, fortes, os guris bem. E aí todo mundo vinha, ele se concentrava ali. E tal horas eles entravam e deu. Então no momento que o Monte Serra entrava, as gurias iam embora e todas as equipes foi automático aquilo ali, sabe? Todo mundo ia para os seus quartos, os seus colégios. E aí eu dizia para os caras, o Monte Serra joga em qualquer lugar aqui de Itaí, mas vocês não vão me impedir que domingo eu jogo nesse estádio aí. Que era onde eles jogavam a final. E aí então nos jogos os guris jogavam, tipo, terminavam 2 horas, 1 hora, 3 horas, eles iam embora, eu vinha caminhando. Sempre 10, 15 quilômetros, 20 quilômetros. Teve um dia, eu cheguei bem tarde, bem na hora da janta, quase 8 horas da noite. E o que era bacana, que me emocionou e me motivou mais, foi que cada vez que eu chegava na cidade, o próprio guri com as meninas dos colégios me esperavam na entrada do colégio, da cidade. E aí eu já vinha pensando como é que eles jogaram, quem é que eu tenho que modificar no outro dia, quem é que recebeu oportunidade pouca no outro jogo pode jogar, como é que a estratégia para jogar com uma outra equipe que eu não conhecia. Então eu já vinha a caminhada me ajudar. Aí foi. Cheguei à final contra o São José, ganhamos de São José. E todo mundo começou, vai ir a pé para Porto Alegre. Eu digo, vou, dia firme aquilo ali. No dia da viagem, o pessoal todo indo embora, tchau Betinho, eu digo, tchau, pode ir, deixa um dinheiro pra mim que eu mandei as minhas coisas, eu fiquei só com uma mochilinha bem curtinha, calçãozinho, um calor no verão do caramba.
Eu, direção pra lá, eu digo, então bora, vamos embora. Aí comecei. Primeira cidade, 30 quilômetros. Não me lembro o nome da cidade. Comecei a caminhar. Eles saíram 8 horas para Porto Alegre e eu saí 8 horas de lá. 8 horas da noite eu fui chegar na cidade, que era 40 quilômetros ali. Mas o lance da viagem para Porto Alegre é assim, aquela cidade, até uma avenida que vem de São Paulo e chega no Paraná, ela é bem grande, eu não recordo o nome dela agora, tinha muita cana de açúcar. E a estrada não tem acostamento. Então as canas de açúcar imensa passavam de mim mais de 2 metros e pouco. E os caminhões, os ônibus que vinham, eles vinham quase dentro do canavial, porque não tinha acostamento. E eu venho caminhando ali, porque eu prefiro caminhar e ver os ônibus que vêm do que eu caminhar de costa. Meu pai foi morto que um carro veio por trás e atropelou ele. E aí eu caminhando, pensando, faltava 15 quilômetros para chegar nessa cidadezinha, eu digo, não, vou parar nessa cidade, porque daqui a pouquinho um caminhão desse pega na minha cabeça, eu caio morto aqui, vai vir a queimação da cana de açúcar, não vão saber do Nego Beto, vão achar lá 2, 3 anos uma cabecinha, uma caveirinha e vão dizer, esse aqui não era aquele gaúcho que ia caminhando, então eu fui interrompido. Então eu sonhei aquilo, minha avó não quis caminhar, então essa era a coisa, mas era muito longe de São Paulo. Agora uma taça São Paulo, se um dia acontecer de eu ir, aí São Paulo, aí sim, não. Aí São Paulo, aí eu vejo, faço, Paulinho vai me acompanhar, tu vai me acompanhar, vocês vão, claro, você pode vir de carro, mas eu vou vir caminhando, entendeu? Mas aí sim, então é mais ou menos assim, e aí agora a gente tá aqui no São José, onde abriu as portas, sempre morou no meu coração, no São José, então estou fazendo um trabalho, fazendo 3 trabalhos. Primeiro estou trabalhando na rouparia para o juvenil, que é uma coisa que me ensinou, aprendi na escolinha, porque estava faltando um rapaz aqui. À tarde eu faço avaliação e depois vou formar uma categoria 9-8 para disputar a Costa da Serra. E estou muito contente aqui, muitos amigos, o Benhur era meu amigo no Cruzeiro, estava no juvenil, ele estava no profissional, a maioria dos jogadores aí também a gente se conhece a hora, passou, então é bacana. Hoje ver um Luiz Adriano, Michel Basso, até agora tu vai encerrar no exterior. Qual jogador assim que passaram por você? Que hoje são tem uma referência assim que um que escutou bem direitinho de todos e o que mais se destacou é o Luiz Adriano. Sabe, o Adriano chegou até tem umas fotos dele e é um ídolo lá. Inclusive eu desde 2006. Isso, eu me lembro naquele jogo antes daquele mundial que eles ganharam lá, eu até fui no hotel ali na Beira Rio e até muitos diziam que ele era meu filho, que ele era mais parecido comigo do que o próprio pai dele. Eu conheço o tio, conheço tudo, mas o pai dele eu não conheço, só de nome assim. E aí eu conversando com ele, aí na época o Perdigão ainda jogava no Inter, a gente disse que ele tinha uma jogada que eu dizia pra ele no tempo de escolinha lá, o próprio Salvador e o lá de Viamão, né, e o Mauro, que eles tinham o Adriano na equipe deles, né, mas ele vinha pro CS também. E ele, aquela bola no primeiro pau, antecipar, ele tinha um olho assim, o Adriano é assim, né? De quando o cara cruzar, tu olha pra bola assim que ela vai vir certinho. Aí foi até não lembro se foi o primeiro gol dele lá, o gol que deu o título. O gol mais importante, podemos dizer, da carreira dele. Isso. O gol da vitória. Isso, aquela antecipada e a cabeça com o olhão aberto, a bola veio nele, sabe? Então é essas coisas que são gratificantes, sabe? E eu tenho uma hora e meia disso. E o Adriano, pelo ser quieto, ele nunca foi de mencionar esses 2 goleadores. Inclusive esses 2 goleadores que motivaram ele. Tanto é que olha quantos anos ele está na Ucrânia. Então tá, valeu Betinho. Valeu, muito obrigado. Vai sair mais um Conversa de Boleiro hoje com o Betinho, contando várias histórias da Estrada da Bola e também dessa estrada, desse caminho de São Leopoldo e Porto Alegre que ele ainda não fez até hoje. Mas sempre lembrando os nossos apoiadores, a Rádio Metrópole 1570, o Jornal Imigrante, o Jornal Lomba Grande, o Jornal Sorriso da Bola, também o Grupo Eco do Pampa, sempre com a gente aí, sempre no apoio, o Grupo Eco do Pampa aí, sempre no apoio, depois vai subir também a J. Adelaide, o site Peleia, um forte abraço e sempre agradecendo aos nossos colaboradores que estão com a gente nessa caminhada.